pedir mais uma vez a nossa assessoria que peça a todas as pessoas que estão aí fora para entrar, para a gente começar a audiência. E vamos arrumar assento aqui. Se não tiver aqui, vamos sentar aqui do lado. Ó. Tá certo? Eu vou imediatamente compor uma mesa e pedir a todos que não se sentarem nessa mesa, que sintam-se representados por ela. Queria convidar para estar ao nosso lado aqui o promotor do Ministério Público, Marcelo Lemos. Pedir uma salva de palmas para o Marcelo. Aliás, começando a audiência pública, saudando o Marcelo. Quero aproveitar para saudar a população capixaba, a sua mobilização e o anúncio hoje da Justiça, reduzindo a tarifa do pedágio da Terceira Ponte para 80 centavos. Isso é definitivamente uma vitória do povo capixaba. E do Ministério Público, não tenha dúvida. Eu vou anunciar aqui, e até para poder tentar ser breve, algumas presenças pessoas que se fazem presentes e têm representação dentro de vários setores das cidades que nós conversamos. O secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Vitória, Zacarias Carrareto, muito obrigado pela presença. O secretário de Cidadania, Marcelo Nolasco. O procurador Frederico, e eu queria, Frederico, aproveitar para lhe convidar para compor nossa mesa nessa audiência pública, por favor. Saudar a presença de Lúcia Virarinho Ramos, nossa subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento da cidade, já anunciada aqui como representante da SEDEC oficial, porque a secretária Sandra Monarca me ligou, dizendo da impossibilidade daqui hoje que teve que ir para Belo Horizonte, cumprir uma agenda de trabalho. Eu queria convidar a Lúcia para fazer parte da nossa mesa. O Otto também está aqui da SEDEC, né, Otto? Queria saudar a presença do Ciro Monteiro, presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios. Muito obrigado pela presença, com a companheira que também veio de lá. Saudar o presidente da comunidade Fradinhos, Marco Monjardim, meu amigo, presidente da comunidade Forte São João, Carlos Coco, presidente da comunidade Mata da Praia, Sandoval Zigoni, também procurador da Prefeitura de Vitória, o secretário da Fazenda, Alberto, nosso amigo que também nos prestigia com a sua presença aqui, diretor, presidente da Lorenge, Zé Elcio Lourençon, muito obrigado pela sua presença, Zé Elcio. Renato Freixo, representando aqui a Associação Comercial da Vila Rubim, muito obrigado pela sua presença. Pretinha da comunidade Santa Clara. Enfim, eu queria pedir, tem mais alguém que... sim, está aqui o Pedro Canal, nosso professor, chefe de departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Salesiana de Vitória. Ok? Muito obrigado, Pedro. Dizer para vocês que a gente conversou com todos os setores que, de certa forma, a gente teve tempo, naturalmente, e perna para conversar, que, direto ou indiretamente, estão envolvidos nessa discussão. Conversamos com o diretor do Departamento de Urbanismo da Faculdade, da UVV, da Univix, da UFES, né, da Faculdade Salesiana está aqui presente, Sinduscom, com a FINDES, com o CPV. Aliás, queria convidar para fazer parte dessa mesa o presidente da CPV, Conselho Popular de Vitória, Robinho da Ilha, que além do CPV representa aqui conosco a Lei do Príncipe. Robinho, por favor. Enfim, a gente conversou com vários setores da cidade, tivemos que adiar essa audiência pública no momento que as manifestações transcorriam com muita intensidade aqui na capital, e não foi possível, então, a gente realizar essa audiência 3 semanas atrás. Naturalmente, isso atrapalhou um pouco a agenda das pessoas, mas está muito bem representado aqui tudo que nós discutimos na cidade de Vitória em torno desse tema. Eu queria convidar para fazer parte da mesa, por último, o Antônio Chalub, nosso arquiteto, urbanista, pessoa de absoluto respeito na cidade pelo profissional que é e pela capacidade técnica que tem. E sem muitas delongas, eu vou tentar ser breve aqui no início dessa audiência, para mostrar para vocês o que todos já conhecem. Eu vou levantar da mesa, vou fazer uma pequena abertura e a seguir nós vamos passar a palavra para o Chalub, que ele vai falar um pouquinho para a gente, enfim, poder abrir e conversar um pouco
sobre esse tema que é recorrente na cidade, tanto nos incomoda, e a gente precisa encontrar uma saída. Nós entendemos que já achamos, mas nós precisamos discutir isso para tentar definitivamente resolver um problema que é crônico, não só para Vitória, mas todas as cidades brasileiras convivem com o mesmo problema. Aliás, o que a gente encontrou de um pouco mais razoável, próximo da gente, está lá na Califórnia. O resto é muito mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos lá. Deixa eu pegar esse microfone. Alô? Vamos lá, Tatiana. Na verdade, é só para mostrar para vocês um pouquinho do anacronismo que são as calçadas públicas em Vitória. Naturalmente, nós estamos aqui dentro, Paulo Lindoso, da nossa ossada, da nossa prerrogativa de legislador na cidade de Vitória. Nós vamos falar desses 93 quilômetros quadrados de área que nós temos a honra de morar e representar a população. Então. Jardim Camburi. Vocês vão ver calçadas sem padrão, sem acessibilidade, sem continuidade, enfim. Não vamos nos prender muito, né? Só as imagens para a gente poder ganhar um pouco mais de inspiração para discutir o que nós precisamos. Mata da Praia. Aí, Domingos Morello, nosso ex-presidente da comunidade, Toninho Coradinho, lá de Santo Antônio, está aqui também. Jardim da Penha, meu querido bairro. A situação é mais ou menos assim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem mais coisas ruins do que boas, na verdade. Bento Ferreira, está aqui na nossa região, aqui da Câmara. Né? Só uma paradinha. Reparem a obstaculização das calçadas. Né? A calçada ela é pública, é um patrimônio, é um bem público. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele define passeio público como parte do sistema viário, de um mesmo sistema de mobilidade urbana, que inclui as calçadas, deixa fixado aí, as vias públicas, as ilhas, as ciclovias e os canteiros. Pois bem, o município é responsável por tudo, menos pelas calçadas. Em contrapartida, o morador que hoje tem que fazer a calçada, tem a obrigação e a responsabilidade de construir a calçada, ele não pode deixar de autorizar, por exemplo, a inclusão de um poste, que a Celsa possa colocar, que naturalmente vocês percebam, nem que essa calçada fosse, possivelmente, de boa qualidade, bom padrão, nós teríamos espaço, por exemplo, para os cadeirantes passarem por aqui. Então, é um outro problema, acessibilidade, gravíssimo. Né? Vamos tocando aqui, Santa Lúcia, não é diferente. Né? Está aí alguns exemplos. Bairro Consolação, aqui em Vitória, pertinho da gente também. Ó. Grande Maruípe. Fradinhos, para um pouquinho. O que nós fizemos, gente, e eu quero já aproveitar para ir fazendo essa fala de maneira mais objetiva possível, não foi a primeira vez que aqui na Câmara de Vitória alguém tenta legislar sobre essa questão. O vereador, o atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende, há 12 anos atrás, através de um projeto de lei, tentou discutir essa questão, não foi possível por conta do vício de origem. Mais recentemente, o vereador Luizinho Coutinho, há 8 anos atrás, mais recente ainda, o vereador Namichek me apresentou um projeto de 2009 aqui, alterando o Código de Posturas do município, para mudar a natureza jurídica dentro do Código de Posturas, mas não fez a mesma coisa com a Lei de Edificações. Né? A vereadora Neuzinha de Oliveira também fez uma alteração parcial no Código de Posturas, chamando a atenção para que que a prefeitura pudesse arcar com as calçadas de pessoas que tivessem até 3 salários mínimos de rendimento. Também não logrou êxito, naturalmente, até porque tinha alguma dicotomia aí e é preciso ser corrigida. O que nós fizemos agora foi diferente. Nós pegamos o Código de Edificações e o Código de Posturas, os dois, e alteramos a responsabilidade jurídica. Quem é responsável para fazer calçada de Vitória? Nós entendemos que é a prefeitura. Tem vários problemas, eu discuti com os secretários, com o Alberto, com o Frederico, com o Zacarias, com a Sandra Monarca, com todos. Nós sabemos. Para vocês terem ideia hoje, o custo para se fazer calçada em São Paulo, e para terminar o problema que também é grande em São Paulo hoje, chega a casa dos 15 bilhões de reais. Um terço do orçamento da cidade de São Paulo. Eu não sei qual é o custo da cidade de Vitória ainda, porque não sei qual é o tamanho do problema. Aliás, a SEDEC pode nos informar isso. Quantos quilômetros quadrados nós temos de calçada para ser feita em Vitória? Custo por metro quadrado. Qual o valor total do tamanho do nosso drama aí para poder resolver? A outra questão é se é de fato um equívoco responsabilizar o morador. E porque veja só, pode ir passando aqui, Bruno.
São essas calçadas que estão espalhadas pela cidade. Os moradores são obrigados a fazê-la. A prefeitura não fiscaliza e não pune aqueles por quem a lei reza que deveriam ser punidos. Não faz calçadas, são punidos. Quem normalmente é punido, ou pelo menos é responsabilizado por fazer, e fica receoso de não fazê-lo, porque a punição é mais imediata, são os comerciantes, os empreendedores da cidade, porque senão fica sem o habite, fica sem o seu alvará de funcionamento, né? Mas para o morador especificamente, essa lei, ela existe, mas ela não consegue ser cumprida por ausência completa de fiscalização da Prefeitura de Vitória. E eu estou falando disso até agora, Lúcia. Nós estamos falando do histórico da Prefeitura de Vitória na relação com o morador, em particular sobre as calçadas e a fiscalização sobre aquilo que deveria estar sendo executado pelo morador para garantir a padronização que se pretendia com a lei mais recente do ex-prefeito João Cosi de consolidar a calçada cidadã como padrão na cidade de Vitória, e que não foi. Nós temos vários exemplos na cidade de alguns tipos de calçada cidadã, né? Tem umas que têm 20 centímetros de espessura, tem outras que têm 13, tem uns que têm um declínio maior, outro menor, enfim. Por quê? Né? A pergunta é por quê? Será que o morador é capaz de, tecnicamente, resolver todo o acervo que se precisa para garantir aquilo que não se tem? Outra coisa, o Código de Obras e o Código de Edificação da Cidade de Vitória são leis remanescentes do Código de Obras lá de 1954. São 70 anos da mesma coisa que não funciona. E aí, pode ir passando, Bruno, Jucutuquara, Horta, a realidade é a mesma em todos os lugares, né? Centro de Vitória, pode indo. Ilha do Príncipe, aqui o Robinho, Caratuíra, aí em frente. Grande São Pedro. Ok. Bons exemplos agora, ó. Tá vendo? Calçada bem feita. Isso é onde, Bruno? Você lembra? Bento Ferreira. Prédio Everest, ó. Calçada feita com certeza pelo empreendedor. Tá certo? Aqui nós temos a calçada com a ciclovia, não é isso? Na UFS. Duplicação da rodovia Fernando Ferrari, né? Ali aonde? Na Mar da Praia. Ou seja, tem alguns pequenos espaços que a gente consegue perceber que algo com padrão aconteceu, né? Ali na Demerval Lírio tem um pedaço de uma calçada muito bem feita, na Fernando Ferrari, mais à frente, lá antes de chegar para cima de Goiabeiras, lá à direita, tem aqueles comércios também bem feita, enfim. Pode ir em frente. Ok. Para encerrar, eu não quero falar mais, até porque já conversei com todos vocês detidamente sobre isso, o que nós entendemos, e eu falei isso para o prefeito Luciano Rezende, é que nós precisamos estabelecer um novo conceito para essa discussão das calçadas públicas em Vitória. O governo do Estado, de maneira acertada, não sei se totalmente, mas pelo menos imediatamente, para tentar solucionar um problema que ele entende, e nós entendemos que é crônico para a nossa sociedade, que é o de mobilidade urbana, está aí as vias de iniciar uma obra do BRT, as obras do BRT. Nós já vivemos uma expectativa aqui de um metrô de superfície. Vamos viver agora uma nova expectativa do BRT para solucionar problemas que, em tese, para nós ainda são particularmente difíceis de alcançar a olho nu. Várias cidades do Brasil que têm BRT, Curitiba, por exemplo, com seu antigo e protagonismo na questão dos ônibus de faixa exclusiva, já estão fadigadas, já precisam de um outro incremento, de um outro modelo para resolver esse problema dos transportes, seja ele transporte viário. O que nós estamos discutindo com a calçada pública é um novo conceito, é chamar o município a perceber que mobilidade urbana a gente faz pensando na mobilidade das pessoas, até porque quem anda de carro ou de ônibus, em algum momento vai ter que andar a pé. E todo mundo precisa andar a pé, mas andar a pé com segurança. Não existe outra forma de se fazer isso sem que você tenha boas calçadas com padrão, com acessibilidade, com continuidade. Então, essa discussão, com todos vocês, eu acho que eu conversei, a maioria aqui particularmente, com todos os setores, a gente não quer que isso termine agora. O prefeito Luciano Rezende, eu tive pelo menos umas 3 vezes conversando com ele sobre esse assunto, está super sensível essa matéria. Durante a campanha eleitoral, ele me relatou
que conversou com algumas partes da cidade, inclusive comprometendo-se a chegar à prefeitura, a resolver o problema das calçadas, uma delas a Avenida Giordano Monteiro. Está anunciado recentemente aí, 13 quilômetros, eu acho, de duplicação da saída Findeirense, né, Lúcia? Que vão chegar começa Santo Antônio, termina em Joana d'Arc. Via, ciclovia e calçada. Sem querer deixar de considerar, naturalmente considerando bem, que nós estamos no início de uma gestão, né? Quando a prefeitura quer, ela faz. Essa é outra coisa intrigante para todos nós, né? A meu juízo, a obrigação do morador fazer calçada não é legal. Isso fere a Constituição, fere uma lei maior. O CTB determina que calçada é passeio público. E passeio público faz parte do sistema viário de mobilidade urbana. Se toda a responsabilidade da prefeitura recai sobre as outras vias, por que a calçada não é diferente? Então, a tese é essa. O que nós estamos tentando fazer é modificar a natureza jurídica dessa discussão. Para nós, calçada é responsabilidade do poder público e não do morador. E aí eu queria encerrar essa minha abertura e passar a palavra para o Antônio Chailub, que conhece muito desse tema, vai falar para a gente alguns minutos, uns 15, 20 minutos, para a gente amadurecer melhor essa reflexão e, a partir daí, poder abrir o debate, naturalmente passando depois a palavra para o Ministério Público, para o CPV e para a Prefeitura que se faz representar aqui na nossa mesa. Chailub, pode usar um licença. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu venho participar desse debate aqui na Câmara Municipal, a convite do vereador, porque nós estamos precisando, nesses tempos estranhos, como diria há muitos séculos atrás o filósofo, nesses tempos estranhos, nós temos que discutir o óbvio. E, realmente, é uma questão que nós temos que discutir o óbvio. E esse debate que o vereador Emanuel coloca é o debate sobre o óbvio. Não há nada mais difícil do que discutir o óbvio. É uma discussão sem fim, essa discussão tautológica, que é chover no molhado, porque nós estamos discutindo princípios. E qual é o princípio? O princípio é que o passeio público é de responsabilidade do poder público. Nada mais óbvio. Mas não adianta ficarmos repetindo isso. E o importante, para que o tempo não continue estranho, é que nós procuremos algumas soluções. Também não vou ficar repetindo da importância de termos uma cidade voltada para o pedestre, porque também nos parece o óbvio. Então, essa discussão colocada atualmente pelo vereador Emanuel, né, e é importante que nós tenhamos uma participação e uma compreensão da Prefeitura Municipal de Vitória, né, é importante a Lúcia, como representante da SEDEC, né, e também aproveito para saudar a participação do promotor Marcelo, que é importante nós estarmos discutindo essa questão do planejamento da cidade, porque a partir da década de 80, com a Constituição, o planejamento urbano é lei. Mas ele não é só uma lei que é feita, discutida em audiências públicas, trazida para a Câmara Municipal e aprovada para ser cumprida. O planejamento é lei porque nós passamos de um período onde o urbanismo era desenho urbano, saber fazer belos desenhos urbanos, e nós temos mostras disso na história, e no Brasil, principalmente, criando-se até cidades a partir do desenho urbano, mas é um processo que se esgotou.
quase que no mundo inteiro, a partir da década de 70. E, principalmente no Brasil, a partir da Constituição de 88, que pela primeira vez estabelece 2 artigos sobre a política urbana, e a partir de 2001, com o Estatuto da Cidade, o planejamento urbano é lei. Então, nada melhor do que discutirmos, vereador Emanuel, esse processo aqui. Né? Nada melhor do que termos o Ministério Público nessa discussão, de que termos o Conselho Comunitário de Vitória aqui, com a presença do Robinho, discutindo. Esse é um processo onde nós temos que buscar uma solução para o planejamento urbano da cidade. E a calçada pública é um princípio. E eu repito o óbvio nessa discussão tautológica. O passeio público é de responsabilidade do poder público. Como que isso vai ser equacionado é a contribuição que essa audiência pode dar. Eu gostaria de aproveitar e colocar uma segunda questão, ultrapassando esse primeiro óbvio do passeio público. Como fazer isso? Isso representa uma verba extra do município? Quais são as prioridades do município? São as calçadas? Mas, se elas são importantes, como que nós podemos resolver? Então, passando a discussão do princípio, vamos a uma primeira discussão sobre uma possível solução. Por exemplo, a contribuição de melhoria é um instrumento previsto na legislação, tanto no Estatuto da Cidade, como no Plano Diretor Municipal. É possível, através da contribuição de melhoria, o poder público fazer e achar fórmulas de cobrar isso dos locais aonde ele entende importante se fazer aquela melhoria. Outra questão, a colocação de parquímetros e cobranças de estacionamento na cidade. Parte desses recursos não poderiam ser utilizados para a melhoria da própria via pública, na medida em que se está cobrando pelo uso da via pública do automóvel estacionar, estaria retribuindo essa melhoria para o morador e para o pedestre, na medida em que estaria atribuindo esse recurso para novas calçadas. Vamos para uma terceira questão, que poderia também ser encarada como uma solução a ser debatida. Por que se cobra nas vias públicas para colocar propaganda? A colocação de propaganda nas vias públicas é uma concessão que o poder público faz para a utilização daquele espaço público para propaganda. Se cobra para isso. Por que não se cobra para a utilização da via pública e das calçadas, ou do espaço aéreo das calçadas, para as concessionárias de serviços que vendem esses serviços? TV a cabo, iluminação pública, transmissão de dados, água, inclusive, se paga por isso. E esse espaço que está sendo utilizado por essas empresas, por essas concessionárias, é um espaço público. Na verdade, voltando ao princípio tautológico de que a via pública, calçadas e pista, é de responsabilidade do poder público, e é por isso que ele cobra algumas concessões para utilizar esse espaço, e é por isso que dá ao poder público a capacidade dele cobrar por estacionamentos
e colocação de parquímetro ou de propaganda, por que não se cobra para a utilização desse mesmo espaço público para a colocação de cabos de TV, de transmissão de dados, de iluminação, de água e etc.? Essa é uma questão que entendo importante que a gente comece a discutir. Na medida em que nós discutimos, vereador Emanuel, e é importante essa colocação que o senhor faz do projeto aqui na Câmara Municipal, não é uma discussão menor o passeio público, é uma discussão maior, é uma discussão da cidade, é uma discussão de como nós queremos que esse espaço público seja utilizado e também de como nós queremos que o poder público cuide desse espaço público. Essa é uma discussão maior para a nossa cidade. E é por isso que eu coloco alguns desses pontos aqui para os senhores e senhoras discutirem. Porque o grande mérito desse projeto do vereador Emanuel é colocar realmente uma discussão sobre o espaço público. E eu espero, já finalizando, até porque entendo que esse debate ele está começando e nós podemos ter diversas contribuições que vão somar. E, na verdade, vão somar porque nós temos, voltando ao princípio do planejamento urbano como lei, nós temos que entender que o executivo tem o seu papel, o legislativo também, e o judiciário cada vez mais, na medida em que o planejamento urbano é lei. E essa é uma discussão que nós precisamos ter. E é esse o mérito que é a discussão das calçadas e do uso do espaço público. Obrigado. Olha, eu talvez tenha até invertido um pouco a ordem aqui, mas foi proposital. Eu acho que o Chalub nos trouxe aí alguns elementos extraordinários para a reflexão. Eu já havia conversado alguma coisa com o Alberto, um pouco com o Zacarias também sobre isso, com o próprio prefeito, mas mais do que criar uma despesa para a Prefeitura de Vitória, o Chalub nos apontou aqui algumas formas de receita para a Prefeitura de Vitória, né? Então, eu vou pedir ao nosso companheiro Marcelo Lemos, que é a segunda audiência que eu faço na Câmara de Vitória e a segunda que ele se faz presente, né? Na sexta-feira, às 18 horas. Atrapalhando no chopp dele no final de semana. Mas depois tem mais. Sexta-feira não termina cedo, não. Eu pedi ao Marcelo que faça uso da palavra e fale para nós aqui a sua impressão sobre esse debate. Esse aqui é o nosso happy hour. Aqui, né? Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa aqui na pessoa do vereador. Cumprimentar aos presentes na pessoa do Sandoval, que está ali, estamos sempre nas lutas aí, né? Você não cansa também não, né? É assim que é bom. Nunca deixe de registrar que, para mim é um prazer, uma honra estar aqui nessa casa, a casa onde a gente deve realmente discutir as questões da cidade, a casa do povo, né? Câmara, Assembleia, sempre gosto de ir, porque a gente sempre está aprendendo. A questão trazida pelo vereador é uma questão muito nobre, nos incomoda. Promotoria de Justiça de Vitória, por exemplo, que é ali na Cidade Alta, na Luciano Rosendo, como é que é? Acho que eu até esqueci o nome da rua, dessa altura. Dionísio Rosendo, número 73. Do lado da Catedral ali, tem um problema sério com calçada. Já vi pessoas idosas ali terem problema para estar se locomovendo. Então, realmente, a questão de calçada ela é uma questão que, desde que eu me entendo por torcedor do Flamengo, que ela incomoda. Nós temos alguns dispositivos que a gente deve estar trabalhando, nosso arquiteto colocou bem. A gente não consegue mais trabalhar a cidade isoladamente, assim, as questões elas não conseguem mais se discutir isoladamente. Eu queria só, assim, para efeito de colaboração, lógico, já concordar
com a tese de que realmente a gente tem que dar um tratamento diferenciado à questão das calçadas. Não sei, assim dizer, a questão se nós devíamos colocar essa responsabilidade somente no município. Eu pensei até assim, até conversar com o Luiz Emanuel antes, mas não deu tempo. Talvez a gente, no primeiro momento, para uma questão assim de poder fazer um equilíbrio, talvez atender de forma integral as pessoas, como é feito com a ligação de esgoto, né? A gente atender integralmente aquelas pessoas mais carentes e aquelas que têm um poder aquisitivo maior, elas de uma forma ou de outra talvez contribuam um pouco com essa questão, mas é uma questão de se pensar, só prefeito de reflexão. Porque às vezes também, assim, eu acho que a gente pode colaborar um pouco. Eu, por exemplo, não me importaria de repente, de tirar um pouco do que eu tenho e, de repente, colaborar nesse sentido, porque a calçada, ela é realmente um bem de uso comum, mas ela, de certa forma, atende a pessoa que reside ali, né? Ela é uma coisa que é uma coisa meio híbrida, assim, que atende também ao condomínio. Então, eu acho que você pegar bairros nobres, lembrando sempre que o dinheiro público, para ser colocado na calçada, ele tem que sair de algum lugar. E, às vezes, você tem que tirar, às vezes, de um lugar que tem uma prioridade maior. Então, para que haja, assim, talvez a questão de justiça social maior, a gente pensar numa forma de flexibilizar esse encargo no primeiro momento. Depois, não. Depois, a gente pode, talvez, no segundo momento, pensar no encargo de 100% do município. Isso é só uma ideia, só para reflexão aqui. Outra coisa também que eu acho que a questão da calçada não dá mais para pensar calçada isoladamente. Eu estava conversando aqui com o Fred, que é o parceiro nosso do Ministério Público, procurador-geral do município. Nós temos, esse ano, tem uma previsão, Emanuel, se eu não me engano, de revisão do PDU da cidade. Sim. Eu tenho uma reunião com o Max da Mata, que é o secretário de transporte. Transporte, como é que é? Secretário. Infraestrutura Urbana. Sobre a questão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Então, assim, a calçada, ela entra... Boa noite. A calçada, ela entra dentro dessa questão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Aí nós temos a questão das ciclovias. Então, nós vamos ter que fazer um projeto, talvez até mais, além de discutir a questão da responsabilidade da execução, né, de quem é o responsável financeiramente, ou da execução da construção, do Plano Municipal, ou seja, englobar as discussões que envolvem o Plano Municipal de Mobilidade com o PDU. E encaixar essa nova concepção de calçada cidadã de uma forma até mais ousada. Eu sei que o Emanuel vai tirar isso, vai fazer esse gol aí para a gente, vai colocar isso em discussão. Porque eu estava conversando com o Fred, onde você constrói calçada nova hoje, já que a cidade precisa, a gente já pode pensar no projeto da ciclovia. E o nosso arquiteto aqui foi muito... Ele foi muito feliz quando ele falou que a cidade, ela tem que realmente, ela tem que priorizar ao usuário não motorizado, ou seja, as pessoas transitarem na cidade de forma não motorizada. E tem uma lei nova, a lei de 2012, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que tem como princípio exatamente esse, a cidade voltada para o veículo não motorizado. Ou seja, a gente dá nós vamos ter que retroceder, entre aspas, na questão dos veículos motorizados. E aí o Emanuel tocou, porque isso aqui a gente pode ficar falando aqui a noite toda. O Emanuel tocou no outro problema que nos preocupa, que é a questão do BRT. Eu tive, há um mês atrás, eu fui lá em Belo Horizonte, tem um mês, nem sei se tem um mês, eu fui lá assistir o Brasil, aí passei um dia na cidade, aí, como lá tem um projeto BRT, falei, já que eu estou aqui, vou aproveitar e trabalhar um pouquinho. E dei uma volta mesmo, falei, vou conhecer esse negócio. Peguei ônibus mesmo, falei, vai andar de ônibus. Aí entrei no ônibus, aquilo é gigante, né? A obra é gigantesca, ela rasga a cidade no meio. E olha que Belo Horizonte tem as vias, aquela Afonso Pena é gigante, as avenidas são largas, né? E o BRT, a avenida fica dessa largurinha. Aí eu fiquei imaginando o BRT na Fernando Ferrari.
A Fernando Ferrari sem a BRT já é o caos, né? Um BRT eu nem sei, quer dizer, aí eu, assim, não estou querendo colocar água na sopa de ninguém, não, mas assim, é uma coisa que tem que ser discutida. Será que... Porque não vão passar por um transtorno muito grande, vai ser um transtorno. Mas será que esse modal ele vai resolver? Assim? Então, assim, eu penso, assim, não querendo causar... aí você rasga a Praça do Cauê, quer dizer, você... Assim, será que esse modelo vai resolver? Olha o Max ali, aproveitar que ele está aí. Assim, então, eu até falei aqui, né, a gente tem uma reunião, então não é querer que a gente não faça as coisas, mas já que a coisa ainda está começando, assim, é deixar claro, entendeu, o que é o BRT? A população tem que saber que vai causar um pequeno transtorno ou um transtorno grande, quanto tempo. Os outros modelos estão sendo estudados, nós temos aquaviário, ciclovia, eu insisto, né, eu sou teimoso, eu insisto no bonde, eu gosto do bonde. A cidade alta tem que ter bonde é turístico. O bondinho é um barato, você anda de bondinho, vai lá almoçar no... Pô, Santa Teresa, cara. A não ser quando ele cai, né? Mas, porque ela era velho, né, o bondinho. Bondinho, você vai no alto da cidade, você anda de bondinho, leva seu filho, passeia de bondinho. Mas os caras não gostam do bondinho. O bondinho não tem pneu, não tem gasolina, não tem diesel, né? Mas, enfim, Manuel, a sua discussão da calçada cidadã vai causar uma discussão de tudo isso. Sim. Concorda? Sim, claro. De tudo isso. Porque você não consegue discutir calçada cidadã sem falar do BRT. Né? Ah, mas é maluquice? Não é. Porque ele vai passar ali. Vai causar impacto ali, na calçada. Então, assim, eu proponho, queria fazer um desafio aí com o Emanuel, já que ele está com a bola, já que ele é o como é que é? O Neymar da questão, da gente fazer uma audiência pública aqui, aproveitar que o secretário está aqui, ele já sai daqui intimado, o Ministério Público também já está, o procurador também já está aqui, está todo mundo aqui. Da gente fazer uma audiência pública ousada, está todo mundo aqui, e discutir o plano de mobilidade. O Max vinha aqui, que é um vereador, secretário, né? Presidente, eu não sei mais o que esse homem é, que ele... E aí, um monte de coisa. Eu não sei como é que eu chamo ele mais, de vereador, de secretário, de presidente. De vez em quando eu me confundo, né? Jogo em todas as... Então, da gente fazer uma grande audiência pública, e assim, tem que ter cuidado, porque são vários assuntos, e discutir o plano de mobilidade municipal, trazer o secretário estadual aqui, o Damasceno, e a gente deixar bem claro para a população a vitória dos próximos 20 anos. Porque, não dá para separar a BRT da ciclovia, do aquaviário, do transporte público, dessas concessões que já estão há anos, se elas estão atendendo, se elas não estão. Quer dizer, a gente tem que passar esse tema, como diz na gíria, passar o rodo, né? E para fazer isso, você vê, nós começamos com a calçada cidadã, você vê como é que está tudo, e aí eu volto lá no nosso urbanista, lá no nosso arquiteto, que tem total razão. A discussão ela é muito maior. Passa pela terceira ponte, porque aquele negócio ali virou um problema na cidade, o que era a solução virou um problema, um símbolo de um problema, que nós estamos tentando resolver, é claro, dentro de um processo democrático, um processo... O Fred já está aqui, vamos marcar uma agenda com o prefeito, tem uma pauta. Tem, a cidade tem. Infelizmente, as cidades vieram na frente, a legislação veio depois, agora a gente tem que ficar consertando. Aí tem que convencer, agora que o brasileiro está comprando carro, tem que convencer ele a não andar de carro. O americano anda lá há anos, agora que a gente está andando com um carrinho melhor, né, saindo das carroças do Collor, aí agora a gente não pode mais andar de carro. Quer dizer, isso é questão também de convencimento. Tem que convencer, pô. O cara, um dia fizemos uma audiência aqui, o cara falou, doutor, o senhor tem que andar de bicicleta. Eu falei, não vou andar de bicicleta. Não tem ciclovia, pô. Então tem que haver né, o estádio tem que vir e depois o time de futebol vem, pô. Aonde não tem estádio, não vai ter time. Então, assim, é uma questão de convencimento. Você vai ter que tirar o cara do automóvel, convencer ele a deixar o carro na garagem, mas você vai ter que oferecer para ele um bom transporte público, opções, porque não adianta também só um bom transporte público. O cara fala, não vou andar de ônibus, vou andar 3 quilômetros. Pega a bicicleta, pô. Ele aluga a bicicleta. Pô. Você vai na Europa, é comum, você aluga a bicicleta, anda no metrô, sai do metrô, tem lá o BRT deles, que é um pouco diferente, e você anda, você tem diversas opções. Pô, cidade com a ilha não tem aquaviário, assim, não entra. Não dá para entender.
Não consigo entender. Uma cidade que é uma ilha cercada de água. E as coisas não são voltadas para o mar. Você não tem restaurante voltado para o mar. Você não tem mercado voltado para o mar. Você não tem aquaviária, tudo para dentro. Assim, fica de costa, né? Então, assim, não querendo me estender, mas já me estendendo. Então, assim, só para deixar claro que nós temos que... O momento é esse, que as coisas estão acontecendo agora. Nós estamos com o BRT descendo lá da serra, vai vir. Vamos recebê-los? Vamos. Não vamos recebê-los? Não vamos. Mas se tiver de receber, vai receber como? Quais são as outras opções? Outra coisa, não adianta mais discutir Vitória, gente. Tem que discutir região metropolitana. Não adianta, Max, jogar a praça de pedágio para Vila Velha. Vai ficar o trânsito em cima da ponte, aquele negócio vai cair. Não vai aguentar aquelas toneladas muitas horas. Não vai adiantar. Então tem que sentar com o Roger Miranda, tem que sentar com o Aldif, tem que sentar com o Juninho e tem que pensar no plano de mobilidade da região metropolitana. Ninguém mais sabe aonde começa e termina outro. Só divide porque divide. Porque dividiram lá esse monte de município, criaram esse ente municipal aí, que a gente convive com ele. Então, assim, é a hora de a gente ser ousado. Não adianta você criar aqui essa calçada cidadã, eu que moro em Vila Velha, tropeçar na calçada. Vai ter que entrar lá em contato com os vereadores e falar, gente, vamos transformar toda a região metropolitana, vamos fazer uma regra para atender a todos. E Vitória, é claro que Vitória acaba saindo na frente, por ser capital, não é uma receita mais gordinha, acaba que tem mais condições de fazer e acaba sendo modelo. Então, eu queria só terminar aqui, deixar essas reflexões, deixar essas questões aí, fazer esse convite aí que eu estou à disposição, pode marcar qualquer dia, a gente vem. Vou aproveitar que o secretário está aqui, já sai daqui intimado, para a gente aproveitar essa geração nova, né, de novos políticos que tem nos orgulhado, que tem... Eu costumo dizer que a política ela é necessária e quando você tem boas pessoas bem intencionadas à frente, a gente tem que aproveitar. Então, aproveitar esse momento de manifestação, momento que as pessoas estão acreditando que podem fazer as coisas acontecer. Então, assim, existe essa injeção de... Né, isso sempre lembrando dos pacíficos, né? E aqueles que não são pacíficos têm que ficar de fora, porque o excesso não é democrático. E deixar aqui, assim, essa proposta de a gente fazer uma grande discussão madura, para que a gente possa pensar cidades para 20, 30, 40, 50, não ficar pensando a cidade estanque, né? Para um mandato, para 4, 8 anos. Nós temos que pensar a cidade para 50 anos. Por isso que eu sou, a princípio, radicalmente contra de você abrir uma praça. É tão difícil você conseguir um equipamento público. É difícil. Cria uma praça hoje. Vai ter que se apropriar, gastar milhões. Aí você vai rasgar a praça. Faz um mergulhão, passa por baixo. Mas rasgar a praça. Então, assim, a não ser que haja uma solução técnica muito convincente, poxa, deixa a praça lá. Desce do ônibus, anda a pé. Agora, perder a praça. Então, assim, queria deixar isso como reflexão, agradecer o convite e espero que a gente saia daqui com uma deliberação bastante conclusiva para que a gente possa não perder esse tempo nessa discussão tão importante que é aqui na casa. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, promotor Marcelo Lemos. Saudar a presença do nosso vereador licenciado, colega Max da Mata, secretário de Transporte e Estrutura Urbana, e pedir ao Robinho que se manifeste como presidente do CPV de Vitória. Aqui, Robinho. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a mesa até para não mais delongas na pessoa do nosso proponente dessa audiência pública, né? Então, cumprimento a todos, sinto-se cumprimentado. Cumprimento aqui a todas as lideranças em nome do meu querido amigo Lucas, que está lá atrás, o líder comunitário mais novo do Brasil. Eu tenho um grande orgulho dele, está aí. Marcos Monjardim e as senhoras também presentes. Cumprimento e agradecemos a toda a presença. Sexta-feira à noite, como falou o promotor de justiça. E parabenizo também, aproveito para parabenizar o nosso vereador, porque nós sabemos que é muita ousadia tratar desse tema calçada, porque esse tema ele vai muito mais além do que o promotor falou aqui. E aí nós também precisamos muito mais de uma postura do Ministério Público mais atuante em cima, porque existem os 3 poderes.
E é com eles que nós contamos. Tanto a prova que a terceira ponte está aí depois de um barulho, e aquele barulho todo, se botasse 1 milhão de pessoas na rua. Se não houvesse o que houve do Ministério Público, se houvesse o interesse, não teria acontecido parte que aconteceu. Então é importante a presença e a atuação, mas não envolve só isso, envolve também o comércio. O BRT, nós temos certeza, eu concordo plenamente com o promotor, Vitória vai ser simplesmente um corredor de passagem de ônibus. A cidade provavelmente, com o tempo, vai se acabar, esse corredor de ônibus do BRT. Por isso, promotor, essa situação de que a cidade tem que saber, e as audiências públicas abertas para a cidade, pouco sabe sobre o BRT. Eu tenho estudado, tenho lido sobre, mas vai ser um impacto negativo na cidade muito grande, até onde eu sei. Até que me prove o contrário, não. Vai resolver os problemas da região metropolitana, causando assim um grande problema para a cidade de Vitória e as calçadas. Temos também os idosos, calçada envolve, e os deficientes físicos, sabe, Luiz Manuel? Que é importante, Vossa Excelência está procurando ouvi-los, porque o impacto, de repente, vai ser muito maior para eles. Porque todos utilizam a calçada. Eu tenho meu carro, todos aqui eu acho que tem. Quem utiliza ônibus utiliza a calçada, quem utiliza carro utiliza a calçada, quem utiliza avião utiliza a calçada, e quem anda a pé utiliza mais ainda a calçada. E quem anda de bicicleta está utilizando a calçada indevidamente, porque não temos a ciclovia. Mas não estamos aqui apenas com essa postura de criticar e dizer, mas é só para ficar alertado que nós sabemos, o Movimento Popular está acompanhando, está ciente. Então, parabéns, Luiz Manuel, porque é um tema muito importante, assim como foi feito, o que está sendo trabalhado, a situação dos esgotos debaixo da terra, da Cesan, que foi feito tratamento de água. Isso é muito importante para a cidade de Vitória daqui a um tempo, quando a região metropolitana estiver toda envolvida nesse processo, vamos ter uma maré limpa. E provavelmente a calçada em qual você levanta esse tema, e você foi humilde e coerente em dizer que várias pessoas tentaram, né? Você citou o nome de vários ali que vem tentando mexer na lei. E eu comentava aqui com o nosso procurador-geral que isso acontece por uma situação simples, me perdoe os assessores de vereador. E no Brasil todo se tornou isso, porque eu já fui assessor de vereador, sei como é que funciona. Você procura uma lei que está dando certa, para mostrar trabalho, você copia ela, muda, bota na mesa do vereador, o vereador faz um projeto de lei. Então, o Brasil todo quase tem essa lei, eu pensava até que era federal, conversava com ele aqui. Mas Vossa Excelência está com uma postura diferente e entende isso, porque nós lutamos como líder comunitário da Ilha do Príncipe, porque o Conselho Popular nada mais é, né, que vem de líder comunitário, tentamos legalizar, buscamos, corremos atrás os imóveis, os hotéis ali que estavam todos impedidos de trabalhar, porque estava associado a seu alvará as calçadas. E Vitória está esse angu completo, porque já quem faz a calçada é o proprietário, é o munícipe, sabe o que ele faz? Ele faz do jeito dele. Do jeito dele, entre aspas, que eu digo assim. Não há um padrão qualificado. É uma calçada que não é cidadã, é uma calçada que não é padrão, é uma calçada que enfeia a cidade de Vitória. Então, quero dizer para Vossa Excelência que nós vamos estar nesse debate, vamos construir junto. O Conselho Popular de Vitória tem discutido isso com os líderes comunitários nas nossas Assembleias Gerais, estamos acompanhando. Porque quem pensa, às vezes, que o Conselho Popular de Vitória é feito de liderança que não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, estão enganados. Que nós temos discutido temas de suma importância para a comunidade. Já estamos conversando sobre o orçamento participativo, já temos uma agenda com o prefeito para ver como é que fica essa situação, porque nós sabemos que, por muito tempo, fomos enganados com a palavra chamada orçamento participativo. Por goela abaixo foi colocado que era de interesse dos gestores. Mas o Conselho Popular de Vitória, você sabe muito bem que você chamou para conversar, tem essa leitura, tem essa colaboração e daqui para participar, mas eu estou aqui mesmo para parabenizá-lo e dizer que Vossa Excelência está correto na sua postura. Não só você, como todos tiveram a fala aqui, mas sabemos que não é fácil. Que não é fácil, porque eu acredito que para mexer hoje em Vitória, se você calculou em São Paulo 15 bilhões, não é isso? 15 bilhões, não foi milhões não. Então Vitória não fica atrás aí de botar de 2 bilhões. 2 bilhões é difícil, porque nós vimos aí que para acabar com um contrato abusivo, extremamente ladrão, desculpa a expressão da palavra nesse momento, e o governador citou 400 milhões, então é um absurdo. Então, parabenizar a Vossa Excelência por tudo, dizer que o Conselho Popular e a liderança estão atentas a essa demanda. Obrigado, Robinho. Só para acalmá-lo, você tem toda a razão, mas a gente calcula aproximadamente entre 80 e 120 milhões de reais. São cálculos muito aproximados, muito distantes, talvez ainda não está muito distante disso não. Tá? A SEDEC talvez nos informe melhor daqui a pouco o tamanho do problema. Está ótimo, porque o Tanquedão começou com 19 milhões e terminou com 43, né? Então, se calcula 120 milhões, vamos terminar com 400 milhões.
Tá certo. Vamos passar a palavra, então, para a Lúcia Vilarinho Ramos, para a gente encerrar a participação da mesa, depois ouvir vocês. O Frederico, desculpa, Fred. O Fred me chamou aqui, Luiz, eu vou ter que sair de um problema de família para resolver agora. Falei, então fica para você falar um pouquinho e depois sair. O Fred vai falar, desde já a gente está justificando a ausência dele daqui a pouco. Obrigado, Fred. Bem, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, parabenizar de forma bem efusiva o vereador Luiz Emanuel. De fato, uma audiência pública, ela serve... É a melhor forma de você maturar uma solução para a cidade, né? Sem descer aspectos de encaminhamento formal, porque todo o processo de tramitação legislativa ele tem um itinerário muito formal, quer dizer, ele passa... há uma proposição legislativa da Câmara, essa proposição é analisada pelo órgão, pelo corpo interna corporis da Câmara, depois é submetido ao Executivo, que recebe a manifestação técnica da secretaria envolvida, e depois vai para a Procuradoria, e, enfim, tudo gravita em torno de um pedaço de papel. E essa iniciativa de Vossa Excelência é importante e prudente, porque não são pedaços de papel que estão aqui compondo a mesa, são líderes comunitários, são formadores de opinião, é a formação de opinião de uma pessoa muito lúcida, como o ilustre promotor, doutor Marcelo Lemos, que traz à tona toda uma visão imparcial sobre a questão. Inclusive, Sua Excelência tocou num ponto que eu reputo importante, que a natureza jurídica da calçada realmente é uma natureza jurídica híbrida, né? Eu respeito e acho bem ponderável o posicionamento, né, com base no Código de Trânsito, de que isso seria uma via pública, mas também é um bem híbrido, porque ele se sujeita, de certa feita, a uma utilização exclusiva, ou não, se não exclusiva, mas de forma mais enfática por aquele que é o proprietário do imóvel que se avizinha. Mas eu vou me abstrair de ficar divagando sobre legalidade, tramitação legislativa, porque o prefeito Luciano, ele sempre que tem um encaminhamento jurídico, ele vira para mim e fala, Fred, o jurídico nunca pode falar mais alto do que a vontade popular. E se a vontade popular for nesse sentido, e tiver muito maturada, muito construída, com responsabilidade, oitiva da Fazenda e tal, quem será o advogado que vai inibir um projeto dessa natureza? Então, eu congratulo Vossa Excelência e peço desculpa a todos, porque eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um compromisso familiar agora inadiável. Fred, muito obrigado e pela sua lucidez, transparência com a sua reflexão sobre esse tema. Vamos passar imediatamente para a Lúcia Vilarinho Ramos. Agradecer mais uma vez a todos que estão presentes aqui, pedir desculpa mais uma vez àqueles que se chegaram depois, a gente teve um problema aí com a energia da Câmara, mas está tudo restabelecido, estamos chegando ao final dessa apresentação inicial da mesa. Aqui mesmo. Eu quero dar o meu boa noite a todos, quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do Luiz Emanuel e parabenizá-lo por estar promovendo, né, essa audiência pública por um tema tão importante para a nossa cidade, para o planejamento da nossa cidade. Como o nosso promotor falou muito bem, é que esse assunto vai ser objeto de um grande debate, né? E nada melhor do que fazer uma audiência pública para a gente já começar a discutir esses problemas. Então, Luiz, eu acho assim, o Fred também colocou, nós da Prefeitura vamos estar abertos, né, e precisamos estar bem firmes discutindo essas questões, que vai ser um grande debate para a cidade. E aí vai ser a sociedade debatendo junto com a gente, que é essa forma de a gente fazer uma gestão, né, bem compartilhada. Então, parabenizá-lo, né, e estamos à disposição para estar fazendo essa discussão junto com vocês. Muito bem, muito obrigado, Lúcia.
Bom, eu acho que agora cabe a gente abrir, conversar um pouco mais, ouvir vocês. Tá aqui, a palavra está aberta. Paulo Lindoso, você pode falar de onde você quiser. Fique à vontade, aqui da tribuna, usar o microfone aqui. Eu vou pedir a um assessor que encaminhe aqui para nós. A Ana está aí já, né? Tá. Alô. Ok, pois não, Paulo. Bom dia a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, desculpe. Inicialmente, parabenizar o vereador Luiz Emanuel, né, pela iniciativa dessa audiência pública. E está no caminho certo, vereador. Queria também parabenizar ao promotor Marcelo, que tocou num assunto que, desde a audiência pública, lá em Maria Ortiz, quando o então prefeito Luciano Rezende, eleito prefeito Luciano Rezende, isso foi colocado, a questão de um aquaviário municipal, porque, observando há quantos anos se fala no aquaviário estadual, uma travessia que um bom nadador, eu, quando era mais jovem, fazia da Praça do Papa à prainha em Vila Velha. Até hoje, o Estado não se dignou a colocar a prover uma lancha para fazer essa travessia. Sabe-se, de audiência pública que eu participei, que esse trajeto de aquaviário tiraria 20 mil veículos dia da ponte, da terceira ponte. Então, fica a interrogação. Luiz Emanuel, veja bem, a questão jurídica, eu como professor de segurança do trânsito, em curso de pós-graduação, já venho defendendo essa tese que as calçadas são de responsabilidade do município. Se você... eu estava lendo o seu arrazoado ali, na realidade, para chegar a essa conclusão, é a combinação de vários artigos do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503/97, uma lei federal. Então, pouco nos interessa, para os estudiosos, o que diz a lei municipal, porque não sou advogado, sou engenheiro, mas a gente sabe perfeitamente que existe uma hierarquia das leis, Constituição, lei federal, e aí é municipal, mais lá embaixo. Então, esse princípio está corretíssimo. Agora, veja bem, o problema é muito grande, é enorme, mesmo para uma cidade capital como Vitória. Nós estudamos na engenharia de trânsito, e isso eu transmito para os meus alunos, que os problemas, principalmente na área das questões viárias, questão de trânsito, de transporte, a gente deve fazer uma programação de trabalho, e resolvendo as questões aos poucos, porque não dá para resolver tudo de uma vez. Então, na engenharia de trânsito, vereador Luiz Emanuel, todos que estão aqui, existe aqui a possibilidade daquilo que a gente chama de rotas prioritárias. O que são rotas prioritárias? Por exemplo, eu estou no meu bairro, tem um equipamento público ou de utilização pública, um posto de saúde, uma padaria, uma farmácia. Como que as pessoas, agora estudo de engenharia, de observação, ir para a rua, tem que ter gente fazendo isso, tem que ter profissionais fazendo isso. Vamos observar como que as pessoas saem das suas residências e chegam àquele equipamento. Então, ali, pelo volume, pelo o traçado desse percurso, dessa rota, você define, olha, as pessoas vão sair daqui, não há necessidade, em princípio, de fazer a calçada do lado esquerdo, mas a calçada do lado direito é essa que vai levar as pessoas à padaria, à farmácia e ao posto de saúde. Isso nós chamamos de rotas prioritárias. Eu sugiro que esse trabalho pode perfeitamente começar utilizando esse conceito das rotas prioritárias. Muito bem. Obrigado, vereador. Obrigado, Paulo. Promotor. Obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Quer falar, Max? Aliás, deixa eu te falar um negócio, você chegou depois. Uma das falas que foi... Aliás, a fala do nosso palestrante aqui, o Antônio Chalub, foi de que uma das formas de receita que a gente poderia começar a pensar para garantir recurso, orçamento para a calçada, seria na concessão pública, a gente poder chamar a empresa que ganha concessão para poder nos ajudar a garantir a calçada, a construção de um novo padrão de calçada para a Vitória. Por exemplo, os parquímetros. Naturalmente, como isso te envolve, queria lhe passar essa observação,
Paulo Lindoso, só uma outra coisa. Vitória arrecadou mais de 50 milhões de reais nos últimos 8 anos só com multa de trânsito. Se calçada é uma via pública e é definida pelo Código Brasileiro de Trânsito, então ela pode ser muito bem tratada como rota prioritária e o dinheiro da multa ser investido em calçada. O problema é que nós precisamos começar de alguma forma. Tratar o problema como sempre, como praticamente insolúvel e não ter um início para resolver, não começar a refletir sobre isso, é que é um absurdo. Nós não passaremos para a próxima gestão do próximo prefeito sem conseguirmos fazer algumas mudanças nessa. Como a proposta do prefeito é mudança, nós estamos aqui ajudando ele a refletir que mudança é essa. E eu insisto, calçada pública, ela é o caminho que a prefeitura tem para discutir mobilidade urbana, já que o BRT é uma responsabilidade do Estado hoje, me parece uma coisa inadiável. Não, eu ia dizer, vereador, só que eu estava esperando para ouvir um pouco mais as pessoas aqui, então eu pretendo falar assim, mas acho que as contribuições são tão válidas que vale a pena escutar um pouco mais. Obrigado. Okay. Isso acontece, não se preocupa não. Vamos lá. Mais alguém? Alberto, Carrareto. Professor Pedro Canal, queria lhe ouvir um pouco. Aliás, Pedro é nosso diretor de Urbanismo e Arquitetura da Faculdade Salesiana. A gente já ouviu particularmente, mas eu queria que Vossa Excelência falasse aqui para os nossos ouvintes. Na verdade, eu acho que o que tinha que ser dito já foi dito. É importante ter um caminho a ser traçado. Eu acredito que é um problema grande para a prefeitura assumir de uma vez só, né? Acho que a questão é como a prefeitura tem condição de assumir, de que forma a prefeitura tem condição de assumir esse compromisso das calçadas. É um espaço público, nem semipúblico é. Se fosse semipúblico, a gente poderia discutir ainda uma questão de compartilhamento aí de responsabilidades, mas, no meu entendimento, eu concordo com o Chalhoub, com todos que disseram, é um espaço totalmente público, assim como as ruas, como a circulação. A gente discute na faculdade muito, desde o primeiro período, a questão da acessibilidade, colocando na cabeça do nosso aluno, do jovem que vai se formar arquiteto e urbanista, esse conceito de acessibilidade como um conceito básico para ser utilizado em todos os seus projetos. Então, ninguém vai sair da Faculdade Salesiana sem fazer uma calçada cidadã, sem saber fazer, sem saber discutir, sem saber promover nos seus projetos esse tipo de calçada. Porque não tem mais sentido falar de uma cidade sem acessibilidade, falar de uma cidade sem cidadania. E se você quer cidadania, você tem que ter acessibilidade. Então, é o princípio básico da cidadania. Então, eu acho que concordando, agradecendo o convite de participar dessa audiência, acho que é muito válido essa discussão e é imprescindível que não se adie muito também, porque se a gente ficar discutindo muito tempo, isso vai passar e daí a pouco uma nova gestão, uma nova discussão, e a gente não chega muito às vias de fato, vamos dizer assim, né? Obrigado. Muito bem. Vou provocar nosso amigo da Associação Comercial da Vila Rubim, Fernando Freixo, para dar sua opinião sobre o tema. Nós já conversamos um pouquinho. Não era a intenção, não tinha intenção de falar, não, estava vindo mais para ouvir. Mas só fala quem tem o que dizer, você tem. Eu gostaria de fazer uma proposta, se cabe aqui. Pois não. Desvinculasse, antes de nós chegarmos ao que fazer a respeito das calçadas, que é o comum com todos aqui, que se trata de área pública, que tivesse condições de desvincular a execução das calçadas cidadãs às liberações de alvarás de funcionamento dos comércios. Porque isso tem atrapalhado muito aqueles que já sofrem com impostos e com outras dificuldades para manter o estabelecimento aberto. Então, eu acredito que está na hora, ou melhor, já passou-se da hora de discutir a respeito das calçadas. Concordo plenamente com o Pedro Canal, quando ele coloca que temos que pensar a cidade já sempre com a questão da mobilidade, mas se já passou da hora, o que a gente vai fazer com essas calçadas que já estão sendo feitas fora de padrão? Você circula hoje na Marcos de Azevedo, na Duarte Lemos, eu digo na área do centro de Vitória,
você encontra na mesma calçada, no mesmo quarteirão, calçadas com 2 cerâmicas táticas, ou daqui a pouco com 3, tem uma diferença de desnível entre calçadas. Você sai para sair da frente de uma loja para outra, você tem um degrau, ora para cima, ora para baixo. Então, eu acho que já quando tivesse na execução por parte do poder público, isso já não estaria acontecendo, porque teria uma continuidade na obra. E hoje está sendo feito, continua-se errando com a calçada. Então, a proposta, vereador, é, primeiro, desvincular a situação do alvará de funcionamento com as calçadas cidadãs. E, segundo, que repensasse as execuções que estão sendo solicitadas, né? Porque eu mesmo estou para fazer na Marechal Campos, na minha casa, mas eu estou vendo que eu vou arrumar uma confusão com a vizinha, porque ela fez primeiro e o desnível que vai ter entre uma calçada e outra, não sei como vai ser possível fazer o entendimento daquilo ali. Ficaria na dependência do município, né? Renato, muito obrigado. Essa sessão está sendo toda gravada, nós estamos anotando também, e todas as sugestões nós vamos tratar depois de consensar num documento único, que nós vamos depois, naturalmente, encaminhar ao prefeito de Vitória como fruto, resultado dessa audiência e todas as conversas que nós tivemos ao longo dessa nossa trajetória. Otto, você quer falar? Você tem coisas importantes para nos dizer, eu tenho certeza disso. Otto é um técnico antigo e super conceituado da SEDEC, está acompanhando aqui a nossa subsecretária Lúcia Vilarinho Ramos, eu queria ouvi-lo. Bom, boa noite. Eu trabalho com calçada cidadã desde 2006, e esse trabalho, na verdade, começou bem antes com o próprio Código de Posturas, que instituiu o primeiro conceito de calçada cidadã e a sua regulamentação, Decreto 11.975, que foi de 2004. Então, a primeira vez que apareceu o termo calçada cidadã foi no decreto que regulamentou o Código de Posturas. Em 2006, basicamente, se deu o start nas ações fiscais, nas ações em que a prefeitura fazia cumprir as determinações que estão no artigo 57 do Código de Posturas e nos artigos 163 e 164 do Código de Edificações, modificado pela Lei 6.525. Resumindo, nós tínhamos um padrão e uma obrigação legal de fazer cumprir a lei. Em 2007 foram feitas, 2006 até 2007 foram feitas muitas ações, e em julho de 2007, basicamente depois de um ano de trabalho, a prefeitura parou para refletir em cima do que já vinha sendo feito. Eu estou falando sempre em cima de ações fiscais. E o que se viu foi um mar de pessoas fazendo calçadas de uma forma errada. Sim. E o erro básico, que eu acho que é o que mais incomoda as pessoas, é a diferença que tem no meio-fio, que acaba acarretando uma diferença entre o nível da calçada nos vizinhos. Esse eu acredito que seja o erro que as pessoas mais sentem. Esse trabalho que foi feito de 2006 a 2007, ele basicamente atingiu, o foco dele foi atingir aquelas calçadas que estavam em pior situação em 3 bairros, Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi. E nesse período foram feitas cerca de 1.000 intimações. Não significa que tiveram 1.000 obras, mas tiveram 1.000 proprietários que foram compelidos a executar uma calçada, a sua calçada. E o que se viu? A maioria das pessoas que fizeram tentando fazer a sua calçada de acordo com o modelo da calçada cidadã. E aí é que as pessoas começaram a perceber que quando você faz um trabalho no meio de quadra, por exemplo, ou numa esquina, o restante fica errado. Então, a partir de 2008, mudou-se a estratégia. A prefeitura passou a trabalhar intimações ao longo de vias inteiras. Então, eu vou citar algumas. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a nossa Avenida Beira-Mar, Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida Desembargador Santos Neves, Rua Carlos Martins, Rua José Celso Cláudio, Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro República, Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho,
Avenida Carlos Gomes de Sá, Avenida Desembargador Dermeval Lírio, Rua General Osório, diversas ruas nos bairros Parque Moscoso, Santa Clara, entre outros. Então, o trabalho que foi feito foi de pegar uma via e intimar todos os proprietários de imóveis que faziam frente para essa via. Sendo que nos autos de intimação, nós fizemos uma coisa diferente. Na intimação, o técnico, ele prescrevia que a calçada só deveria ser iniciada depois da prefeitura executar os meios-fios e a poda das raízes dos vegetais. E, em sendo necessário, também emitir a autorização para interdição parcial da via. Então, de 2008 até mais ou menos 2010, esse trabalho funcionou. Basicamente, as boas calçadas que a gente vê hoje foi quando houve uma participação do município nesse processo, mesmo que parcial, fazendo a colocação do meio-fio. E qual é a vantagem de você do município fazer o meio-fio? É que quando o município faz o meio-fio, ele estabelece o nível de uma testada inteira. E aí não acontece aqueles desníveis que são exatamente o que é o mais agressivo para as pessoas. Mas, de qualquer forma, o que se via é que numa testada, você tem uma quadra, tem 4 lados. Numa testada da quadra, você tinha ele todo nivelado, mas quando ia para as laterais já não tinha mais o mesmo trabalho. De qualquer forma, esse trabalho também foi paralisado, porque também nós tínhamos problema com os contratos da prefeitura, portanto não tinha dotação orçamentária para a execução dos meios-fios. Então, a partir de 2011, a prefeitura passou a intimar os proprietários a executarem, inclusive, os meios-fios, que é o que está acontecendo hoje. Não obstante, em função da necessidade de atendimento à regulamentação da Lei Federal 10.098, que regulamenta a acessibilidade, o município também foi, através do Ministério Público, compelido a exigir o atendimento, o cumprimento das normas de acessibilidade, não só no interior das edificações, na emissão dos alvarás de localização e funcionamento e na aprovação de projetos, mas também a calçada, porque a calçada integra a acessibilidade do prédio. Então, o município também foi compelido a exigir. Então, a exigência não partiu, vamos dizer assim, de qualquer forma. O município tem uma regra que estabelece que a calçada tem que ser feita pelo proprietário e existe uma lei federal que determina ao município a exigência da acessibilidade. Então, a calçada foi incorporada às exigências na emissão dos alvarás de aprovação de projetos e na emissão do alvará de localização e funcionamento da mesma forma. Vitória tem uma topografia consolidada, vamos dizer assim, uma topografia diferenciada. Vitória tem áreas de aclive, declive e áreas planas. As melhores calçadas de Vitória normalmente estão nas áreas planas. O próprio Código de Edificações diz que quando você tem uma via pública com mais de 20% de inclinação, ela pode ter degraus. A nossa legislação mesmo preconiza isso. E isso não é o conceito de calçada cidadã, onde deveria ser rampada. Mas, se a gente for considerar que a calçada cidadã é para, vamos dizer assim, para as pessoas com mobilidade normal ou com baixa mobilidade, a pessoa que tem baixa mobilidade, ela por si só já não consegue subir uma rua com mais de 20%. Mas Vitória é uma cidade que tem morros. Então, essa é uma situação que tem que ser avaliada na construção da calçada. A outra coisa, a cidade de Vitória, ela tem árvores nas ruas. E árvores que foram plantadas em épocas distantes. Quer dizer, Vitória tem muitas árvores antigas e as pessoas têm amor a essas árvores. De forma que extrair uma árvore dessas é um problema para a coletividade. Então, as pessoas também têm que
ter uma noção. Você tem que escolher, ou você passa com a pessoa, ou você tira a árvore e planta uma árvore numa posição melhor, né? Essas discussões, quando se fala de calçada, é interessante, porque envolve também a questão do plantio das árvores, que envolve a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços. Você tem também a questão dos mobiliários. Você tem postes, que tem lixeiras, que tem bancas, que tem telefones fixos. Agora os telefones públicos estão em menor quantidade, mas você ainda tem, e a comunidade muitas vezes exige aquele equipamento, aquele mobiliário. Isso faz parte da calçada, mas muitas vezes esse mobiliário inviabiliza o trânsito das pessoas. É importante a gente entender também que o padrão da calçada cidadã, ela está hoje adequado ao que preconiza a NBR 9050, que dá as diretrizes da acessibilidade no Brasil. Então, isso foi regulamentado através do decreto 15.200, que ele é de 2011, e ele traz os novos padrões de calçadas. Agora, interessante que a maioria das vezes que eu pergunto para alguém, você conhece qual é o padrão? A maioria das pessoas desconhece o padrão. As pessoas não sabem, por exemplo, que uma calçada com até 1,70 m não tem, ela não é que não precisa, ela não tem a faixa tátil, que é aquela faixa de serviço. Calçada com 1,70 m, ela é lisa, só tem o meio fio e pode ser um cimentado liso, só que ele tem que ser contínuo. Ele não pode ter desníveis, ele não pode ter rampas, ele não pode ter degraus, ele não pode ter nenhum elemento físico que cause a dificuldade do trânsito público, ok? Enfim, as calçadas elas só vão ter as faixas de serviço quando elas são largas. Ou seja, o padrão ele está estabelecido. A questão é que nós temos 3 formas de fazer calçada. Ou a calçada é feita pelo proprietário, ou a calçada é feita pelo poder público, ou a calçada é feita de uma forma mista. Então, esse vamos dizer assim, é uma forma. De fato, o que nós, pelo menos, tentamos fazer vai muito de encontro ao que o Dr. Paulo Lindoso falou. É escolher rotas prioritárias dentro dos bairros, aqueles caminhos, aquelas vias que realmente são mais usadas pelos pedestres. Eu creio que o foco, em princípio, tem que ser esses locais. E acho que é a contribuição que eu tenho a dar. Muito bom. Aliás, se me permite uma observação, Otto, e aí com muita franqueza e muito respeito a tudo que você disse, são exatamente por conta dessa quantidade enorme de elementos técnicos que envolve essa discussão que eu não consigo perceber que nós não devemos passar essa responsabilidade para o município. Quando eu conversava com o Sinduscon e falei com o Zé Austin Lourenço sobre isso, eu disse o seguinte: nós precisamos envolver a construção civil em lotes que nós vamos... Imagina a cidade daqui a pouco, o prefeito assumindo essa tarefa. Eu não estou dizendo que tem que ser agora, fiquem tranquilos. É uma reflexão que precisa amadurecer, maturar e tomar forma. Mas daqui a pouco, Max, a cidade resolvendo tomar para si a responsabilidade que ninguém quis tomar até hoje e mudando esse desenho. Um desenho que não satisfaz a ninguém. Eu não vejo com muita frequência, aliás, eu vejo com muito pouca frequência, um cadeirante andando pelas ruas de Vitória. Vocês conseguem ver sempre isso aí? Um idoso. Os idosos não estão nas ruas. Os cadeirantes não estão nas ruas. As pessoas com deficiências físicas não estão nas ruas. Estão em casa, por quê? Porque na rua não dá para andar. Esse é um problema crônico da cidade de Vitória. Mas a cidade de Vitória, em particular, é uma cidade pequena, que tem um dos melhores orçamentos do país, do ponto de vista per capita. Quer dizer, dá para começar a pensar em resolver esse problema e precisamos fazer isso. Quer dizer, como essa foi o retorno que eu obtive do prefeito Luciano Rezende, da sensibilidade com o problema e da disposição dele em começar a maturar essa discussão para efetivamente colocar em prática algo novo, então, isso nos motivou ainda mais a conversar com todos os setores e a continuar fazendo esse debate. Aliás, promotor, a sugestão que o senhor acaba de nos dar aqui, nós vamos trabalhar para depois do recesso a gente fazer essa audiência aqui na Câmara e, naturalmente, envolver o máximo que a gente puder dos setores da cidade para discutir esse plano de mobilidade urbana. Naturalmente, a Prefeitura deve estar pensando sobre isso, o Marcos pode falar isso daqui a pouco,
E a Câmara vai se colocar como parceira para discutir com tranquilidade. Ciro, por favor. Ciro é o presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios de Vitória. Aliás, eu não sei se vocês sabem, vou dar um dado que o Ciro me contou, eu não sabia e me surpreendeu. São 3 mil associados hoje ao sindicato em Vitória, não é isso? Isso. Sabe quantos tem na Grande Vitória? 4.100. Vitória tem 3 mil condomínios associados ao sindicato e na Grande Vitória inteiro tem pouco mais de 4 mil. Quer dizer, olha, estamos começando a tatear, ainda engatinhar em direção a uma região metropolitana mais efetivamente desenvolvida, né? Por favor, Ciro. Vereador, foi muito boa a fala em relação a essa questão das calçadas, dos problemas que existem nas calçadas. Poste, árvores. Então, isso é mais um motivo para que ela seja feita pelo município. Por quê? Isso facilita para o proprietário. Muitas vezes, quando você precisa de fazer uma calçada em frente a um condomínio, e que lá tem uma árvore, e que muitas vezes as raízes dessa árvore estão ocupando 70% da calçada, você tem dificuldade, porque você faz a solicitação para que seja cortado parte dessa árvore e você leva um tempo muito grande para ser atendido, 2, 3, 4 meses, ou até a remoção dessa árvore. Então, assim, quando o município assume essa postura, assume essa obrigação, fica muito mais fácil para você. Por quê? Existe uma análise se a árvore está com vida, muitas vezes essas árvores já estão com problemas, né, de cupim e por aí afora. Haja vista ali na Avenida Rio Branco, que a maioria daquelas árvores que estão no meio tem problema de cupim. As calçadas, vou citar novamente a Avenida Rio Branco, onde tem muitos desníveis. Então, é justamente pelo fato de cada um faz a sua e não há essa preocupação, né, de transformar a calçada em calçada cidadã. Então, parabéns ao senhor aí pela iniciativa. Ok? Obrigado. Muito obrigado. José Elcio Lourenço, deixar nosso... Aqui estão um dos mais ilustres representantes da construção civil do Estado, né? Pode saudar também a presença dos nossos amigos da Guarda Municipal de Trânsito e da Guarda Comunitária, Tiago Reis e o amigo. Né? Melhor para mim, pois vereador, não. Era ficar em silêncio, porque ensinamento eu recebi um monte aqui hoje. Eu acho que você melhor seria nominado como um carregador, porque você trouxe uma carga de viabilidade para a mobilidade pública, assim, sensacional, bem-vinda. Na qualidade de construtor, me ponho muito assim, confortado com o seu projeto, bem-vindo, porque você resolve um problema que a gente enfrenta normalmente quando se entrega um belíssimo empreendimento de médio e grande porte na cidade de Vitória. Fiquei assim muito glorioso quando vi um prédio da Lorengi ser aqui aplaudido no começo por ter uma brilhante calçada. Infelizmente, eu devo ter provocado 2 tropeços quando fiz essa calçada. Na continuação dela pelo lado norte e também na continuação pelo lado sul. Porque uma calçada bem feita, moderna que Vitória hoje, certamente ela se desconecta com aquilo que está na sua interferência de vizinhança. Ou uma é mais alta, mais baixa, mais larga, mais inclinada, enfim. É difícil fazer algo moderno no meio de um desarranjo existente. Muito bem. Eu queria aplaudir aqui o professor Paulo César dos Santos Lindoso, engenheiro, antigo vereador dessa cidade. Que palavra honrosa que trouxe. Como é que se introduz um projeto, vereador? Ele deu o canal da prioridade. A palavra prioridade tanto serve para aquilo que tem que ser começado a ser feito, tanto como serve prioridade para o seu projeto, que recebe aqui assim o abraço, vê como aqui todos, isso é unanimidade. A gente se enriquece com projetos assim. Afinal, Vitória não dá exemplo nenhum em relação ao mundo quando introduz
este pensamento de ser a calçada uma via pública. Pergunto, onde é que ela não é pública? Talvez aqui em Vitória. Parabéns, vereador, você trouxe algo que nos comove. Muito em particular aqui, representa o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo. Aqueles que promovem o imobiliário da cidade. Nós temos também assim um ato muito consciente daquilo que fazemos, como queremos ver a cidade. E essa pérgola, essa renda gostosa que decora uma via pública, que nós chamamos de calçada, é uma vergonha em Vitória. Vitória, se tem algo de feio, está configurado na via pública, no item chamado calçada. Imagina, vereador, com essa pirâmide social, onde o envelhecimento da população é algo conhecido por todos. O cadeirante, eu chamo assim, deve ter um nome mais bonito, mas o cadeirante, amanhã, aliás, hoje ele está escondido, mas amanhã ele é em maior número ainda, e a via pública de um cadeirante é a calçada. E que condições nós temos hoje para um cadeirante transitar? Então eu louvo o seu projeto, tenho integral apoio de todos os empresários e da entidade de construção civil, Sinduscom, para que ele seja levado adiante, para que pelo menos as calçadas que naturalmente a gente faz, que a calçada é um adereço para um grande empreendimento, ela não tem coeficiente de custo tão pequeno que ele é. É muito fácil nós fazermos a calçada, mas o triste é eu introduzir uma calçada que não tem começo e nem fim. É uma invasão no espaço, fica bonito, mas não dá para sequenciar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Eu fui claro na continuação da calçada? É que os meus vizinhos, até antigamente, nessa cidade presépio, né, que o nosso moderno não se encaixa. Então, louve e aprova os seus comentários e o seu projeto. Ok, obrigado. Muito obrigado, Zelso. Carlos Coco, presidente da comunidade do Forte São João, assim como Lindoso, ex-vereador dessa casa, depois Sandoval Zigoni. Só um adendo, eu tive com o Carlos Coco recentemente lá no Forte São João, Marcos da Mata. 3 horas e meia nós ficamos caminhando no Forte São João. É um bairro completamente abandonado nos últimos 8 anos pelo Poder Público Municipal. Se tem uma coisa que lá não quer, talvez eles não queiram nem discutir, é calçada, porque não tem nem o acesso por escadaria se naquele bairro. Então está aí a secretaria do prefeito, nosso Zacarias está aqui, viu, Coco? Chamar a atenção dele, já falei com o prefeito isso já. Forte São João, um bairro que pede socorro à Prefeitura de Vitória. Boa noite, Luiz Emanuel, vereador. Quero cumprimentar todos na figura da representante da mesa, a Lúcia Virarim, a secretária. E bem lembrado, Luiz, o doutor Zacarias foi o último que nos fez aquela maravilhosa obra que carro chega naquela parte do morro. Foi comandado por ele há 10 anos atrás. Correto, doutor Zacarias? Eu gostaria, doutor Marcelo, de pedir a palavra aqui para lembrar quando o senhor colocou bem com relação à uso e ocupação do solo. Aqui nessa casa, eu protocolei em março de 2001, justamente um projeto de uso e ocupação do solo para delimitar o que é direito do município e das concessionárias. Porque dentro desse projeto coloca, o cidadão faz sua calçada, a Excelsa vem, fura a calçada, coloca a poste, aluga para a NET, aluga para todo mundo, o município não ganha nada. A CESAM vem, a mesma coisa, abre a calçada, bota a manilha, e o município nada arrecada com isso. Então esse projeto existe nessa casa, mas num ato covarde, não vou citar o nome do vereador, do ex-vereador, em março de 2003, ficaram 3 anos e 4 meses para votar esse projeto. Sempre tirando, queria que eu retirasse, não retirei. Mas no dia 28 de março, se não me engano, aqui dentro, eu fui acusado aqui de estar trazendo receita para o município, tirando do contribuinte, sendo que o projeto era muito claro. As concessionárias que usam o solo, pelo qual bota o poste, e a prefeitura nada ganha com isso. Ela bota um poste aqui na sua calçada, ela recebe, aluga para todo mundo, luminária e tudo mais, e o município fica no prejuízo. Então existe esse projeto,
Se o vereador Luiz Emanuel quiser até resgatá-lo, vereador, ele está nessa casa, posso trazer a cópia e parabenizá-lo pelo fato de estar promovendo essa audiência pública, porque aqui mesmo, ao lado da Prefeitura Municipal de Vitória, nós temos uma calçada maravilhosa, linda, feita pelo governo do Estado, que é na Secretaria de Esporte, mas infelizmente nós temos um futebol único da cidade de Vitória, que não tem condição de arcar com o compromisso de fazer uma calçada, e ali as pessoas, a metade do quarteirão é em cima da calçada, bem posta e colocada pelo Estado, e o resto passando no meio da pista, entre os carros. São pessoas de idade que fazem esse percurso toda manhã. Então, parabéns e vai em frente. E pode contar com o Centro Comunitário Força São João, nós estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, Carlos Coco. Acho que a gente já está encerrando. Eu queria só citar aqui quem está inscrito. Sandoval Zigoni vai falar agora. Alberto Zacareto, deixa à vontade, vocês querem falar? Não? Max da Mata, então, nós vamos pedir o Max depois para encerrar. Mais alguém quer se pronunciar antes da gente encerrar as inscrições? Só me dá o nome, por favor. Pode falar. É José Eduardo. José Eduardo. Então tá, então vamos. Sandoval Zigoni, José Eduardo, Max da Mata. Mais alguém? Isso é igual casamento. Ou fale agora ou cale para sempre. Vamos lá, Sandoval. Boa noite a todos. Sandoval é presidente da comunidade Amada Praia, viu? Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Luiz Emanuel, o promotor Marcelo Lemos, que tem acompanhado nos seus embates, e nós somos parceiros da Associação de Moradores da Mata da Praia em alguns embates, junto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, especificamente com relação às calçadas, vereador Luiz Emanuel. Ontem é um assunto tão importante quanto na reunião ordinária da Associação de Moradores da Mata da Praia, nós discutimos esse assunto, colocamos em pauta e tivemos a oportunidade de ouvir o nosso associado Paulo Lindoso, que colocou essa questão sobre esse prisma de se investir primeiro nas rotas prioritárias. E posso dizer, como testemunho da Mata da Praia, que hoje a Mata da Praia tem, na mobilidade urbana, uma prioridade, seja por meio de ciclovia, seja por meio de calçadas. Hoje a Mata da Praia, que para quem não conhece, é cortada. A Mata da Praia é cortada por várias alamedas. E a alameda hoje é um exemplo claro de como uma calçada bem construída faz com que as pessoas a utilizem para a mobilidade, né, para um transporte sustentável. E com relação àquele ponto de... E o que não funciona na Mata da Praia? É o que o técnico da prefeitura, o Otto, disse. Nas ruas onde as principais vias da Mata da Praia, as calçadas hoje estão obstruídas por árvores, não existe a construção. Então, por isso, essa proposta que nós discutimos ontem na associação, de que fixarmos no município de Vitória aquelas rotas prioritárias para que sejam implantadas as calçadas. E é uma oportunidade, no que o promotor Marcelo disse, nesse plano de mobilidade urbana, conjugar a ciclovia, a ciclofaixa, com a construção de calçadas, vamos dizer, calçadas cidadãs, efetivamente. Então, é uma oportunidade única, por exemplo, até para legitimar as ciclovias em alguns bairros em que há uma rejeição, porque muitas vezes, por algum motivo, né, tira uma vaga de estacionamento, certo? Poderia conjugar a construção de ciclovias, ciclofaixa, com a construção nas rotas prioritárias de calçadas pelo poder público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandoval. José Eduardo. Boa noite. Eu gostaria de apenas acrescentar um comentário do Ciro, nosso colega, que eu também sou diretor do sindicato, com relação ao administrador público alegar sempre que não tem verba para determinado serviço, o Brasil inteiro é geral, é isso. Mas, na verdade, quando nós pagamos um IPTU, eu pago um IPTU baseado na fração do meu terreno, vamos supor, 300 metros quadrados. Eu pago IPTU daquilo ali. A calçada não é minha. Se eu faço a calçada,
eu posso ter o direito de requerer o acréscimo ao meu terreno, o que, na verdade, não funciona. Então, a justificativa, para mim, no Brasil inteiro, não procede. Quem conhece alguns países do mundo sabe que as calçadas são tudo decentes. O promotor falou aí de alguns países que eu também conheço, França, Inglaterra, Itália e muitas cidades dali, Estados Unidos, é tudo perfeito. É questão de querer administrar bem. Que eu não vejo problema financeiro nisso aí. Ok? É isso que eu queria acrescentar com relação a custo. Porque nós pagamos caro. O moço aqui da Lorenge, o senhor tem uma casa e um terreno, dali ela paga R$500, vamos supor, por ano de IPTU. Ali, a Lorenge, outra empresa qualquer, estou citando Lorenge porque ele falou no nome dela, constrói um prédio com 100 apartamentos. Ele vai passar a ter quanto por ano de IPTU? R$50 mil. É dinheiro em todos os municípios. E hoje o que nós vemos são prédios e mais prédios. E a arrecadação de IPTU está sempre aumentando para o município. Então, dinheiro eu acho que tem. Não precisa dizer, não temos verbas para fazer calçada, que é obrigação, no meu entendimento e dos senhores, que é do município. Obrigado. Obrigado, Zé Eduardo. Vamos encerrar, então. Não tem mais ninguém inscrito, com o nosso vereador licenciado, secretário Marcos da Mata. Por favor, rapaz, mata saudade lá, hein? Está com saudade mesmo, Marcos? Só para matar um pouco da saudade aqui da tribuna da Câmara. Luiz, te cumprimentar e parabenizar pela audiência pública, cumprimentar o Chailube, a Lúcia, o Dr. Marcelo, o Robinho, que estão aí compondo a mesa, tantos amigos aqui hoje nessa audiência, está aí o Paulinho, o Paulo Lindoso. Sempre um prazer enorme te escutar, viu, Paulo? Te escutar e te ler. Sempre quando você está falando alguma coisa no jornal, estou eu lá lendo para ver se consigo aprender mais alguma coisa. Zigone, meu colega de prefeitura, procurador, meus colegas secretários aqui, Alberto, Zacarias, Otinho, enfim, tantos amigos aqui, Perosini, Ciro, enfim. Eu queria começar pela parte da contrapartida, Luiz, que você falou, que acho que o Chailube falou um pouquinho antes de eu chegar, e aí você acabou citando até a questão da licitação do rotativo, e nós... nessa elaboração do termo de referência para a licitação do rotativo na cidade de Vitória, nós, de forma muito inovadora, já estamos estabelecendo uma contrapartida para a empresa que vai explorar o rotativo na cidade de Vitória. Não é a construção de calçadas, mas é a implantação de câmeras de vídeo monitoramento nas áreas onde vai funcionar o rotativo. Isso é contrapartida e isso é também para toda a cidade. Talvez pudesse ter sido até a calçada, enfim, nós entendíamos que no caso do rotativo, por se tratar de áreas comerciais, com grande volume e circulação de recursos, são áreas que também demandam de uma estrutura de segurança pública importante, por isso essa opção por parte da Secretaria e da Prefeitura Municipal. Agora, falando ainda em contrapartida, para a nossa reflexão, estava falando ali com o Otinho, quando um empreendedor vai fazer um loteamento numa cidade, né? A lei de parcelamento de solos fala isso, que ele tem que dar como contrapartida para o município áreas de uso comum, bem de uso comum. O que é num caso de um loteamento? Ele dá para o município as ruas, as vias e as calçadas. É ele quem faz e dá e doa esse espaço para o município, como forma de contrapartida ao impacto de implantação de um empreendimento imobiliário. Talvez seja essa mesma linha de raciocínio que faz com que hoje a gente viva com essa legislação, que faz com que alguém que vai construir na cidade dê como contrapartida para a cidade, já que não estamos falando aqui de nenhum loteamento, mas estamos falando de um imóvel específico, uma casa, um prédio residencial, comercial, uma loja, que dê para o município, já que não vai dar a rua, porque já está lá instalada, já está lá implantada, uma calçada. E que essa calçada seja num padrão
que nós chamamos na cidade de Vitória de calçada cidadã, mas que dê oportunidade de mobilidade urbana para todos os cidadãos, em especial para aqueles que precisam de mais acessibilidade numa cidade, né? São as pessoas que têm acessibilidade reduzida. E, então, assim, com base nessa reflexão, Luiz, eu sinceramente não tenho ainda uma posição, não fui ainda convencido da obrigatoriedade, porque é mais ou menos isso que eu ouvi algumas pessoas falando, do município fazer a calçada para o cidadão dono do imóvel, né? E eu estava ali, eu vejo o Alberto sofre muito com esse assunto, né? Porque de fato há dinheiro sim, há recursos sim no município. Agora, o que a gente faz como ordenadores de despesa, como gestores públicos, é definir as prioridades que o município tem, né? A gente conhece algumas cidades, a gente chama Vitória de cidade presépio, mas tem outras que são mais presépio ainda que Vitória. O Otinho estava me falando de Blumenau aqui, tem outras também, Gramado, por exemplo, e estava falando assim, dá vontade de lamber a calçada, de tão bonita que é, de tão bem cuidada que é, porque tem um padrão, tem um modelo, é bem seguido na cidade inteira. Como isso valoriza ainda mais a cidade, né? Enquanto a gente discute se a calçada é cidadã ou não, ou quem vai pagar ou não, vereador, eu que tenho rodado a cidade, eu tenho certeza que o Paulo sabe disso, é triste ver uma cidade se desenvolvendo historicamente de forma desorganizada ou desordenada, e lugares da cidade de Vitória que sequer calçada possuem. Eu fico feliz com essa discussão porque a gente começa, a partir de uma percepção conceitual de que o mais importante é o cidadão pedestre. Quando a gente fala de transporte, mobilidade urbana, eu acho que essa discussão, esse debate nos levam a essa reflexão conceitual. Porque num mundo, num mundo não, mas num Brasil em que o mais importante é cultuar o automóvel, poder discutir calçada para que as pessoas possam andar a pé é muito importante, vereador. Porque as pessoas, e para mim é duríssimo isso, por ser secretário hoje de Transporte e Trânsito, né? As pessoas hoje vão de carro na padaria. Qualquer bairro na cidade de Vitória tem padaria. E não tem padaria a mais de 4 quadras da sua casa. E todo mundo vai de carro para a padaria. Eu, de vez em quando, travo uma discussão com o pessoal da SEDEC, que fazia isso desde a época de vereador, com relação ao plano diretor urbano, que diz que o cara, para construir uma padaria, um restaurante, uma lavanderia, uma farmácia, precisa necessariamente de disponibilizar vagas de estacionamento para os carros. Ora, que é forma de incentivar mais que as pessoas andem e usem os carros. Se você quer construir um restaurante e não quer disponibilizar vaga de estacionamento, o problema é teu, empreendedor, que acha que as pessoas vão nos seus restaurantes de qualquer jeito. Vão a pé, vão de táxi, vão de transporte coletivo. Por que você vai obrigar o cidadão a construir uma padaria e tem que obrigá-lo a colocar vaga de estacionamento? Para carro. Se ainda fosse para bicicleta, né? Se ainda fosse para bicicleta. Então, eu sofro demais andando na cidade hoje, percebendo esses cantos, em especial os morros da cidade, que sequer calçada possuem. E que sequer há espaço para se colocar calçada. E lugares da cidade de Vitória em que as vias são de mão dupla, as pessoas estacionam dos dois lados, e o cara para de um lado, para do outro, e quem é que dá ré, quem é que desce? E os conflitos, a todo momento, acontecendo na cidade. Então, sim, eu sonho numa cidade com calçada cidadã, mais do que isso, em alguns lugares onde não é possível
a compatibilização de calçada com vias, que sejam todas no mesmo nível e que a prioridade seja do pedestre. Se pudermos compatibilizar a calçada com a ciclovia, melhor ainda. Aliás, muito melhor que seja assim, né? Mas, assim, acho que como principal contribuição para a reflexão, talvez as calçadas sejam uma boa contrapartida para quem empreende imobiliariamente na cidade. Isso é uma forma de impacto para a nossa cidade e talvez, por que não, por isso, entregar para o restante da sociedade uma calçada cidadã com acessibilidade e bom uso para todos os cidadãos, pensando sempre na coletividade. Obrigado, vereador, parabéns pela audiência pública. Muito obrigado, Max. Valiosa contribuição, uma belíssima reflexão de alguém que, pela sua jovialidade, sua disposição já demonstrada aqui nessa Câmara, e agora à frente, uma das mais importantes secretarias da Prefeitura de Vitória, está trabalhando para que essas coisas se efetivem de fato e a gente possa ter uma cidade melhor para os cidadãos. Eu só quero, antes de encerrar, dizer para todos vocês que eu conversei com várias pessoas que estão aqui, vários outros segmentos, outras pessoas não puderam estar por esse ou aquele motivo, não importa. Eu sempre disse o seguinte: eu não me frustrarei qualquer que seja o resultado dessa discussão. A minha parte eu estou fazendo. A prerrogativa de um vereador nessa Câmara, e eu não estou reclamando disso, eu estou dizendo só o que é verdade, tem muita limitação. O vereador, ele não pode legislar sobre quase nada, apesar de ser a principal tarefa do vereador, exatamente o fato dele poder legislar, o que já é uma contradição, né, Paulo Lindoso? Né? Eu aqui não posso legislar sobre orçamento, como se eu fosse um responsável para dizer em que se deve gastar o dinheiro da cidade. Ora, afinal, eu fui eleito para legislar. Eu fui eleito para, inclusive, orientar em como se deve gastar o recurso público que é depositado no escola da Prefeitura, através da população que me elegeu. Nada mais para confiar definitivamente e concordar que eu sou um representante público da cidade de Vitória, assim como todos os outros vereadores e o prefeito, naturalmente. Está tudo bem, eu sou um representante proporcional dessa cidade. Pois bem, é por isso que nós precisamos pensar em uma reforma política urgente nesse país, para que algumas dessas dicotomias, dessas contradições sejam resolvidas de maneira mais sistemática. É por isso que eu sou a favor do voto distrital. É por isso que eu sou a favor do financiamento público das campanhas eleitorais, para acabar com essa hipocrisia, até porque já é público o financiamento. O dinheiro sempre é público que banca campanha eleitoral. Infelizmente, essa é a grande verdade. O que tem, na verdade, um grande ato de dissimulação e hipocrisia no país para achar que não é verdade. Mas, voltando ao nosso tema, para encerrar, eu queria dizer para vocês que eu estou muito satisfeito, Chalub, com tudo que você disse, com a sua tranquilidade, a sua didática extraordinária para demonstrar aqui o conceito que nos fez trazer essa discussão até hoje e continuará nos levando a partir de agora. Esse é um conceito, o Max destacou isso também com propriedade, porque foi o que eu disse para o prefeito várias vezes, foi o que eu disse para as pessoas com as quais eu conversei. Quando nós precisamos repensar a cidade, é a partir do seu pedestre, não do seu automóvel. O Brasil foi pensado sobre rodas, e até nisso está atrasado. Enquanto Buenos Aires fez metrô há 70 anos atrás, São Paulo fez há 30. Tudo que a gente começou depois e mal feito. A gente fala em metrô de superfície Vitória, a gente fala em BRT como solução para o problema viário da cidade de Vitória, mas até agora eu não vi ninguém falar na possibilidade de ter um metrô subterrâneo. Pense bem, alguém me disse isso recentemente, Chalub, no metrô que tivesse, por exemplo, uma estação central lá no Praia Tênis Clube, que cortasse toda a Rota da Penha, passando pela Fernando Ferrari, talvez pudesse até ir à Serra, não sei, mas não estou pensando em Vitória. O meu pedaço é aqui, tá certo? Quer dizer, nós precisamos ser mais ousados, inclusive, com a nossa perspectiva de cidade de futuro. Eu digo isso com muita tranquilidade hoje, senhores, e é bom que eu diga isso para vocês, eu me sinto confortável para dizer. Sou um vereador do PSDB, o prefeito que eu apoio nessa eleição perdeu a eleição, ganhou um aliado nosso, do ponto de vista programático e ideológico, que é o prefeito Luciano Rezende. Em nenhum momento eu me dispus a vir para essa Câmara para poder intempestivamente fazer oposição ao Luciano, ao contrário, eu me coloco para somar com ele em toda a perspectiva que ele tem de mudar definitivamente o rumo dessa cidade, que ao meu juízo estava sem rumo nenhum, estava, na verdade, perdida em algumas entranhas que não vale a pena mais nem lembrar. Né? Aposto na decência do prefeito Luciano Rezende e tenho liberdade, até porque não tenho nenhuma troca com o prefeito.
Não sou um vereador fisiológico, não estou lá discutindo com ele se eu quero o cargo disso, aquilo, outro. Não tenho ninguém pegar na Prefeitura de Vitória. Estou aqui do alto da minha independência e autonomia para poder criticar e elogiar o prefeito sempre que puder e quiser. Então, a minha disposição hoje é continuar levando à frente essa discussão. Eu penso que a natureza jurídica, a responsabilidade, estou mais convencido que nunca a partir dessa discussão, é da Prefeitura de Vitória. Se vai ser agora ou não, essa é uma outra discussão. Eu, se eu fosse prefeito, viu, secretário Alberto, eu tomaria para si essa responsabilidade desde já, negociaria isso com a cidade, chamaria todos os setores para poder sentar e conversar sobre isso. Tem forma de arrumar receita sim, tá certo? Está aí dado alguns exemplos que a gente pode pensar. Eu não vejo, por exemplo, uma cidade que arrecada R$1,5 bilhão que a gente não pudesse pensar pelos próximos 4 anos, Thiago Reis, uma cidade reservando pelo menos R$10 milhões para cuidar de calçada em cada ano desse. Esquece esse ano de 2013, até porque ele é atípico, né, secretário? Nós temos 100 milhões de receita perdido aí por conta do fim do Fundap, do Fundo de Participação de Estados e Municípios, das receitas dos royalties, enfim. Mas vamos pensar para o ano que vem, para os próximos anos. O Marcos da Mata colocou com propriedade algo que eu acho que é preciso sim, aí sim, para fundamentar de vez essa discussão. Ou vai se tratar a calçada como prioridade em Vitória ou não. Essa que é a grande questão. Porque se for para deixar como está, e aí priorizar o resto, eu acho que se perde uma grande oportunidade de transformar essa cidade pela única via que se pode fazer o prefeito nesse momento. Que é isso, eu cheguei a falar para o prefeito, você pode construir, Robin, algumas ruas padrões em Vitória, para começar a botar o exemplo para fora. Porque é um exemplo onde não se tem rua nenhuma, padrão, Ilha do Príncipe. Eu vi uma cena na Ilha do Príncipe que me assustou e me deixou comovido. Um cadeirante tentando subir uma via, onde é dessa estreitura assim, só para dar um exemplo um pouco mais próximo daquilo que eu vi lá, a calçada dessa finura, o cara não passa por lá. Então ele desceu no meio-fio, andou paralelo, para subir numa via onde tem mão em contramão do trânsito. E os carros tinham que ficar passando, desviando do camarada. Quer dizer, é um negócio absurdo, sabe? Não dá para aceitar. É mais ou menos o que pensar a gente encontrar carroça andando pela cidade de Vitória. Eu estou aqui nessa Câmara também defendendo o direito dos animais. Sabe por quê? Porque calçada, defender animal, melhorar as calçadas da cidade de Vitória, é pacificar as relações. O estresse acumulado no dia a dia pelo cidadão tem tudo a ver com a nossa impossibilidade de lidar com as coisas que deveriam ser as coisas mais importantes para a gente. Observar melhor a natureza, gostar mais de ver um animal, não gostar de ver um animal ser maltratado. Uma carroça em Vitória, tem um projeto de lei nessa casa, viu, secretário Alberto? Que está proibindo o uso de carroça em Vitória. Não tem mais do que 20 carroceiros em Vitória. Não é possível, isso é uma cena medieval você assistir negócio hoje em Vitória. Atrapalha o trânsito? 90% dos casos, os carroceiros são freteados para carregar entulho, para criar ponto viciado de lixo na cidade, e o burro, ou o animal que ele puxa aquela carroça, carrega 4, 5 vezes o seu peso. E é açoitado para poder andar se não consegue mais. Olha, aceitar isso passivamente é não representar essa cidade. Não é representar uma cidade que tem 93 km² de área, que arrecada uma das maiores arrecadações per capita do Brasil, que tem uma consciência política maturada e avançada, e que não pode mais pensar para trás, tem que olhar para frente. Essa é a nossa perspectiva com o mandato de vereador nessa cidade. Foi para isso que eu me sinto eleito como professor, com a natureza acadêmica que tem de formador de opinião, tá certo? Como professor de matemática, como uma pessoa que deixou a sala de aula por acreditar que podia me utilizar melhor na rua para poder cuidar um pouco mais da educação informal. Hoje, aliás, participei da abertura da Conferência Municipal de Educação. A gente não faz educação nessa cidade se não valorizar professor. Não adianta ficar fazendo conversa. Não adianta... É muito simples isso. Eu pretendo encerrar essa audiência dizendo para vocês isso. 1900, só para dar um dado, nosso amigo está aqui, professor Pedro Canal, na década de 50, 1950, o Brasil tinha, se eu não estiver enganado, 47 milhões de habitantes. 65% dessa população era do interior, não era urbana. No censo de 1991, a população do Brasil era 150 milhões de habitantes. Mais de 100 milhões, né? 40 anos depois. E aí inverteu. Aí 74% da população agora era urbana. E aí a escola pública do passado, que era boa, precisou ser ampliada para atender uma população que chegava aos centros urbanos e precisava dar conta. E essa educação foi se transformando em algo muito ruim.
e a educação privada foi crescendo para atender as elites brasileiras, e a escola do pobre ficou pior. Quer dizer, foi por isso que a violência cresceu. Foi por isso que os centros urbanos hoje convivem com o que nós convivemos. Precisamos voltar. Nós precisamos fazer, de novo, essa coisa, essa corrente retornar ao seu ponto. A escola pública precisa ser resolvida. E não tem jeito de você chamar a sociedade, estimulá-la a discutir educação, se não for por um único elemento, o professor. Sabe por quê, Paulo Lindoso? Conferência de Educação, hoje, no Centro de Convenção de Vitória, estava lá as mesmas pessoas de sempre. Você não mobiliza a cidade para discutir educação. Ou você estimula o professor para que ele seja o agente estimulante dessa discussão, ou não tem jeito. Nenhum funcionário de uma grande empresa vai trabalhar bem se não for bem pago. E está aí uma outra tarefa para a Prefeitura de Vitória, pagar bem esses professores. Dar a eles o melhor salário do Brasil. É possível. Sabe, secretário Alberto? Então, a tarefa de Vossa Excelência realmente é muito dura. É áspera. Você, secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória, que eu sei que, apesar de ter recurso, como foi dito aqui, tem a tarefa agora de cuidar de prioridades, de convencer o prefeito a gastar e gastar bem. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito Luciano Rezende tem o desejo de transformar a cidade de Vitória em algo muito melhor do que ele encontrou. A nossa disposição é ajudar. Eu espero que a calçada pública, o passeio público em Vitória, assim como a educação, assim como os animais, transformem-se em prioridade para uma cidade que, de fato, pretende ser nova para o futuro e desenhar de verdade uma cidade para os nossos filhos e para os nossos netos se orgulharem. Né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe, e na próxima nós estaremos de novo aí.